Aleister Crowley foi um importante e influente ocultista britânico. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco melhor a sua história. Ele foi um mago ocultista e, de acordo com muitos, também adepto ao satanismo. Ele também teve uma forte influência na música britânica dos anos 60 aos 80. Meu nome é Rafael Pemolini e você é muito bem-vindo ao canal Área X. Nascido no dia 12 de outubro de 1875, Edward Alexander Crowley era filho de dono de uma cervejaria. Seus pais eram membros de uma facção mais conservadora do cristianismo, chamada de Irmãos de Plymouth. Sendo assim, Crowley cresceu lendo um capítulo da Bíblia todos os dias. Ele perdeu o pai com apenas 11 anos de idade, o que impactou muito a sua vida. Após isso, foi mandado a uma escola da Irmandade que seus pais eram membros, porém foi expulso em pouco tempo. Sua personalidade era cética e posicionava-se contra a moralidade cristã, na qual foi criado. Ingressou na faculdade de filosofia em Cambridge, mas logo trocou para a literatura inglesa, moldando ainda mais sua severidade contra o cristianismo. Foi nessa mesma época em que passou a assumir o nome de Aleister Crowley. Crowley gostava muito de alpinismo, de poesias e de jogar xadrez. Sua vida na faculdade foi cercada de prostitutas em bares. Chegou, inclusive, a ter um relacionamento com um homem chamado Herbert Polet, mas que chegou ao fim devido às discordâncias com as ideologias esotéricas de Crowley. Em 1896, teve a primeira e significativa experiência com religiosidade, o que fez estudar o ocultismo, misticismo, alquimia e magia. Ao ficar doente, iniciou uma série de questionamentos sobre a mortalidade e a futilidade da vida. O resultado foi a decisão de dedicar a sua vida ao oculto, abandonando Cambridge em 1897, antes de ter qualquer formação completa. Em 1898, Aleister Crowley foi iniciado na Ordem Hermética da Aurora Dourada. Adquiriu o próprio apartamento em Chancery Lane, em Londres, se dedicando quase que totalmente à magia negra e supostamente ao satanismo. Logo em seguida, Alan Bennett, que também era membro da Ordem, foi morar com Crowley e se tornou seu tutor nas magias. Em 1899, Crowley se mudou para a Escócia e no ano seguinte, Bennett foi estudar budismo no Sri Lanka. Crowley teve uma série de desavenças com os membros da Ordem e resolveu fazer viagens pelo mundo. De volta à Europa, casou-se com Rose Kelly simplesmente por conveniência, mas acabou se apaixonando pela mulher e desenvolvendo um real relacionamento com ela. Em 1904, os dois viajaram em núpcias pelo Egito, quando, entre 8 e 10 de abril, Crowley disse ter recebido do deus Horus a missão de anunciar uma nova era. Nesse mesmo dia, ele afirmou ter sido contactado por uma entidade chamada Aivas, que teria lhe ditado em 3 dias o Livro da Lei, a obra mais importante de Crowley. Aleister Crowley serviu de grande influência para Paulo Coelho, mago e escritor brasileiro, hoje um dos mais conceituados do mundo. Em parceria com Raul Seixas, ele compôs letras para 6 álbuns. Não por acaso, a frase "Faz o que tu queres, pois é tudo da lei", um dos lemas de Crowley, é o refrão da música Sociedade Alternativa, lançada em 1974.
O envolvimento de Raul Seixas e Paulo Coelho com as ideologias de Crowley se consolidou quando o músico e o escritor se envolveram com uma ramificação brasileira da Ordo Templi Orientis, organização ocultista reformulada pelo próprio Aleister Crowley e dedicada a propagar o chamado Livro da Lei. Esse fato explica a influência de suas filosofias na composição de Raul Seixas e Paulo Coelho nos anos 70, sendo a mais perceptível delas no disco Novo Aeon de 1975. O próprio Raul Seixas revelou que o disco Novo Aeon é todo baseado no Livro da Lei. Além de ter escrito inúmeros livros, Aleister Crowley foi uma figura de muita influência e popularidade na história do rock britânico, sendo incluído como uma das figuras na capa do Sgt. Pepper's dos Beatles. Também David Bowie fez referências a Crowley na sua música Quicksand, e Ozzy Osbourne escreveu uma música com o título Mr. Crowley em sua referência. Mas seu maior envolvimento e referência no rock britânico foi sem dúvida nenhuma com o músico Jimmy Page da banda Led Zeppelin. Crowley era conhecido por uso abusivo de drogas e da forma como lidava com a sexualidade, que era muito avançada para sua época. Ele combinou esses dois fatores com rituais de magia negra para alcançar um estado mental alterado. Mesmo pelo fato de Crowley ter morrido em 1947, muitas de suas visões, ensinamentos de filosofia e misticismo ajudaram a moldar o psicodelismo dos anos 60 e 70. No final dos anos 60, Jimmy Page começou a se interessar em Crowley e seus livros e ideologias. A sua banda Led Zeppelin lançou o primeiro álbum em 1969, começando assim a ganhar popularidade. Não existe uma confirmação exata deste fato, mas relato de músicos, produtores, amigos e pessoas próximas da banda afirmam que logo após o lançamento do primeiro álbum, Jimmy Page convidou os músicos da banda para fazer um ritual, baseado nas escrituras de Crowley, para assim ajudar no seu sucesso. Todos os músicos participaram do ritual, com exceção de John Paul Jones, baixista e tecladista da banda, que não concordou e recusou a ideia, se mantendo totalmente afastado disso. O primeiro sinal que levou a banda a ser associada a Crowley foi no disco Led Zeppelin III, onde duas das frases mais populares ditas pelo ocultista foram escritas no vinil. No lado A, Do as thou wilt, que quer dizer faça o que queres, e do outro lado, So mote be, que quer dizer assim seja. Foi no próximo álbum, Led Zeppelin IV, que as imagens sobre o ocultismo se tornaram mais abertas. A capa do disco mostra apenas a imagem de um ermitão do tarô, e a parte de dentro da capa mostram símbolos esotéricos que representavam os 4 membros da banda. Em 1972, Jimmy Page concordou em compor a trilha sonora para o filme Lucifer Rising, um filme criado por Kenneth Anger, que também era praticante de magia negra. Jimmy e Anger tiveram uma intensa amizade que resultou em uma briga em 1975. Anger difamou Jimmy na mídia e em uma entrevista afirmou ter amaldiçoado Page e a banda Led Zeppelin, e foi então que as coisas começaram a ficar bem estranhas. Há quem diga que foram coincidências, mas há quem acredite que Jimmy Page realmente mexeu com algo que não devia. Primeiro, Robert Plant, o vocalista da banda, e sua família quase morreram quando o carro que viajavam caiu de um penhasco na Grécia. O acidente forçou a banda a cancelar o resto da sua turnê chamada Physical Graffiti e atrasou a gravação do próximo álbum. Quando eles começaram a próxima turnê, chamada Make-Up, eles estavam cercados de azar. Por exemplo, Robert Plant teve laringite logo após que a banda despachou todo o seu equipamento para os Estados Unidos para começar a turnê. Sendo assim, eles ficaram impossibilitados até de ensaiar. Também houveram rebeliões de fãs, irritados com o cancelamento dos shows, e o baterista John Bonham e o empresário da banda Peter Grant agrediram fisicamente o produtor dos shows Bill Graham. Outro evento foi o filho de Robert Plant ter ficado doente e morrido em 1977. Page e Jones não compareceram ao funeral, fazendo com que Robert Plant considerasse abandonar a banda.
Em 1980, o baterista John Bonham morreu e o resto dos integrantes decidiram que não poderiam continuar sem ele, levando Led Zeppelin ao fim. Maldição, coincidência ou o preço a mexer com as forças do desconhecido? Não importa a causa, mas o Led Zeppelin pagou um preço muito alto pelo seu sucesso. Foi exatamente aqui, na Chancery Lane número 67, em Londres, que em 1899, Aleister Crowley e Alan Beckett moraram. Ele dividiu o apartamento com seu melhor amigo e mentor na magia. Naquela época era muito comum o tráfico de cavalos aqui nessa rua, mas a magia que era conduzida dentro daquele local era tão forte que muitas vezes os animais se recusavam a passar aqui na frente, porque o cavalo é um animal muito sensitivo. Uma história interessante é que dentro de sua loucura, Aleister Crowley mantinha um esqueleto perto da sua cama, junto com um copo de sangue. Ele acreditava que a energia do sangue um dia iria fazer o esqueleto reviver. Em 1971, Jimmy Page comprou a casa onde Crowley morou e praticava seus rituais entre 1899 e 1913. Ela levava o nome de Boleskine House e é localizada na Escócia, à beira do lago Ness. Jimmy Page morou na casa por algum tempo, mas se mudou alegando que a casa era mal assombrada. Inclusive, tem uma história muito interessante, dizendo que um dos objetivos de Crowley era de conseguir, durante o seu ritual, aprisionar Deus e o diabo, para que houvesse uma luta. Então, dizem que durante uma dessas tentativas, um portal se abriu na sua casa, causando assim a aparição do monstro do lago Ness. Em 2015, os bombeiros foram chamados para apagar o fogo que destruiu a casa. As investigações apontaram a um incêndio criminoso, que começou em duas peças diferentes da casa. Aleister Crowley viveu seus últimos anos em Hastings e faleceu no dia 1º de dezembro de 1947, vítima de bronquite crônica e complicações cardíacas. Foi cremado 4 dias depois. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, assim você receberá toda sexta-feira um vídeo novo e tem muita coisa interessante pela frente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.